E se o destino resolvesse te apresentar o amor da forma mais atrapalhada possível, com café derramado, desculpas tortas e uma aula de inglês que nunca deveria ter acontecido? É exatamente assim que a vida de Karina e Marcos muda para sempre. Mas o que eles ainda não sabiam é que teriam que enfrentar muito mais do que o próprio coração para viver essa história. Fica comigo até o fim, porque o erro mais bobo dela vai se transformar na história mais bonita que você vai ouvir hoje. A manhã chuvosa de segunda-feira deixava Londrina com cheiro de terra molhada e nuvens preguiçosas cobrindo o céu. Dentro da agência Aurora Criativa, o barulho de teclas misturava-se ao aroma do café recém-passado. Karina Martins, professora de inglês, estava ali para apresentar uma proposta de aulas corporativas. Carregava uma pasta gasta, o guarda-chuva pingando e aquele sorriso tranquilo de quem sabe se equilibrar, mesmo quando o dia ameaça desandar. Enquanto organizava o material na recepção, um homem surgiu no corredor falando ao telefone, com o tom firme e o passo rápido de quem está sempre atrasado. Marcos Videl, diretor de criação, era conhecido pela pontualidade e pela mania de resolver tudo sozinho. Só não percebeu que, naquele instante, o destino tinha deixado uma armadilha bem no meio do caminho. Ao virar a esquina, trombou com Karina, e o café, traidor e quente, voou direto sobre o livro que ela segurava. O silêncio que veio depois foi tão repentino que até o relógio da parede pareceu parar. O café escorreu pelas páginas abertas, curioso, como se quisesse aprender inglês também. Karina piscou, avaliou o estrago e respirou fundo. First impression, disse ela sorrindo. Em bom português significava primeira impressão, e a dele naquele dia ficou marcada por constrangimento e café demais. Marcos desligou o telefone de imediato. Eu realmente não te vi. Me perdoa. Eu estava... Começou tentando achar palavras. Estava em outra dimensão? Ela completou arqueando a sobrancelha. Ele abriu um sorriso sem graça. Algo assim. O assistente da recepção apareceu com um rolo de papel, tentando ajudar sem saber a quem pedir desculpas primeiro. Karina agradeceu com gentileza, mas Marcos insistia em limpar o livro. A cena virou uma pequena disputa silenciosa, entre risadas contidas e olhares que tentavam disfarçar o desconcerto. Quando o silêncio finalmente se impôs, Marcos se endireitou e ajeitou a camisa, ainda um pouco sem jeito. Posso comprar outro livro para você, disse, tentando soar prático. Não precisa, respondeu ela, firme, mas bem-humorada. Já estou acostumada a salvar desastres antes que virem tragédia. Ele arqueou uma sobrancelha. Isso inclui alunos atrapalhados? Inclui, desde que aprendam rápido, devolveu ela divertida. O riso dele veio fácil, como quem descobre um som que não ouvia fazia tempo. Havia algo em Karina que desmontava qualquer defesa, uma leveza que ele já não lembrava como era sentir. Nos minutos seguintes, a conversa fluiu sem esforço. Marcos perguntou sobre as aulas e antes que ela percebesse, já tinha aceitado o convite para ensiná-lo. Ao sair da agência, Karina ainda sorria sozinha. A chuva seguia fina, batendo no guarda-chuva como um aplauso discreto. No fundo, algo nela dizia que aquele café derramado não seria esquecido tão cedo. Talvez fosse só o início de algo que nenhuma lição de inglês conseguiria explicar. Mas o que ela não desconfiava era que Marcos Videl estava apenas começando e que os próximos encontros entre os dois seriam capazes de abalar cada muro que ela jurava manter intacto ao redor do coração. No fim da tarde daquele mesmo dia, o telefone de Karina tocou. Era a secretária da agência Aurora Criativa, confirmando o que ela já imaginava desde o acidente com o café. O projeto de aulas havia sido aprovado e o próprio Marcos Videl seria o primeiro aluno. No dia seguinte à tarde, o sol voltava tímido entre as nuvens, fazendo as poças da chuva de ontem brilharem no pátio da agência. Karina chegou pontual, com o mesmo sorriso de quem não se deixa intimidar por primeira impressão nenhuma. A proposta de aulas fora aceita naquela manhã,
e ela agora carregava a pasta com o contrato e um caderno de anotações. Sua rotina, enfim, tinha um novo endereço. Na sala de reuniões, Marcos a esperava com um café novo e uma expressão misturada entre curiosidade e leve arrependimento pelo desastre do dia anterior. Havia trocado o terno por uma camisa dobrada nos cotovelos e um ar menos apressado, embora a postura ainda denunciasse o hábito de comandar tudo. Prometo que dessa vez o café fica na xícara, disse ele abrindo espaço na mesa. Já é um bom começo, respondeu Carina, deixando o caderno sobre a mesa. Se aprender inglês for tão rápido quanto pedir desculpas, em um mês você já está fluente. Ele riu, surpreso com a leveza dela. O clima antes formal começou a mudar. Carina abriu o livro e pediu que ele lesse uma frase simples. Ele respirou fundo, como quem vai enfrentar uma plateia. I am hungry, certo? Disse, confiante. Ela sorriu. Quase. Você acabou de dizer estou com raiva. Marcos arregalou os olhos, confuso. E o que eu tentei dizer era... Estou com fome, explicou contida, mas rindo. A diferença é pequena, mas perigosa. Perigosa mesmo, murmurou ele. Se eu disser isso na hora errada, posso acabar brigando em vez de almoçando. O riso dela escapou antes que pudesse evitar. E naquele instante, Marcos percebeu o quanto gostava de provocar aquele som. Carina também notou algo diferente no olhar dele. Uma mistura de admiração e brincadeira que a deixava atenta demais às próprias palavras. A aula seguiu entre erros, risadas e pequenas pausas em que nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. Ele se esforçava para repetir as frases, mas parecia mais interessado em observar o jeito como ela explicava, gesticulava e às vezes mordia a tampa da caneta enquanto pensava em um exemplo. No meio de um exercício, ele soltou sem disfarçar o sorriso. Se toda professora fosse assim, eu teria aprendido inglês anos atrás. Carina levantou o olhar divertida. E se todo aluno fosse tão falante, eu teria virado especialista em paciência. Então acho que a gente se equilibra. Eu falo demais, você sabe esperar. Às vezes, respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Depende do aluno. O ar entre eles pareceu mudar por um segundo, sutil, quase imperceptível. Um fio de silêncio que poderia passar despercebido por qualquer um, menos pelos dois. Marcos desviou o olhar, retomando o livro como quem tenta disfarçar algo que não deveria estar ali. A aula terminou com anotações no caderno e uma promessa de nova lição para o dia seguinte. Antes de sair, Carina arrumou a cadeira, recolheu o material e sorriu sem se explicar. Ele a acompanhou até a porta, e quando ela se despediu com um simples "See you tomorrow", "Vejo você amanhã", ele repetiu baixinho, com sotaque arranhado e um sorriso que não cabia na voz. Carina atravessou o corredor pensando que talvez ensinar inglês fosse mais complicado do que imaginava, especialmente quando o aluno tinha um olhar que confundia qualquer conjugação. Mas o que ela não imaginava era que aquele jogo inocente entre professora e aluno se transformaria na lição mais perigosa que o coração dela aprenderia. 2 dias depois, pela manhã, Londrina amanheceu com céu limpo e cheiro de café fresco saindo das janelas. A agência Aurora Criativa voltava ao ritmo normal, mas para Carina nada parecia exatamente igual. Já não era só mais uma professora chegando para dar aula. O lugar começava a ter pequenas marcas suas. Uma caneta esquecida sobre a mesa, o perfume suave de baunilha que ficava no ar e aquele sorriso que os funcionários já reconheciam de longe. Marcos a esperava na sala de reuniões, revendo anotações no tablet. O humor dele estava diferente, mais leve, mais disposto, quase curioso. Desde o primeiro encontro, descobrira que rir com Carina tinha se tornado um novo tipo de vício, e ele, que vivia cercado de prazos, começava a encontrar nas aulas um raro intervalo de respiro. Hoje o desafio é não errar, disse ela, apoiando os livros sobre a mesa. Isso vale para mim ou para o café? Retrucou ele, sorrindo. Pros dois. Ela piscou, divertida. A manhã seguiu entre repetições de frases e observações rápidas sobre sotaques.
Karina usava exemplos cotidianos e engraçados, e cada erro dele rendia uma nova piada. O humor era cúmplice, nunca exagerado. Ela ria com ele, não dele, e isso fazia toda a diferença. Em determinado momento, ao se inclinar para apontar uma palavra no caderno, a mão dela encostou de leve na dele. O toque foi breve, quase involuntário, mas o suficiente para que os dois parassem por um instante. O ar pareceu mudar de temperatura. Karina disfarçou, continuando a explicação como se nada tivesse acontecido, mas o sorriso no canto da boca a entregava. "Acho que estou melhorando, professora", disse ele, tentando soar natural. "Está mesmo", respondeu com o olhar fixo no livro. "Só não vale usar o sotaque como desculpa para errar." "E se for charme?", perguntou com um meio sorriso. "Aí fica mais difícil corrigir", respondeu deixando escapar o riso. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Do lado de fora, o som dos carros e o canto distante de um sabiá pareciam fazer parte da trilha daquele momento. Karina voltou a escrever no quadro, e Marcos observou o gesto dela, o modo como inclinava a cabeça, o cuidado com as letras, a paciência que ele não sabia mais cultivar no próprio ritmo de vida. Quando a aula terminou, ele ofereceu acompanhá-la até o estacionamento. No caminho, falaram sobre música, sotaques e viagens que ambos nunca tiveram tempo de fazer. Riram de coincidências bobas e descobriram que tinham o mesmo gosto por café forte e filmes antigos. Ao se despedirem, Marcos abriu a porta do carro para ela, um gesto simples, mas inesperadamente atencioso. Karina agradeceu e, antes de entrar, comentou com humor: "Se continuar assim, suas aulas vão acabar virando roteiro de comédia romântica." "E quem escreve o final?", perguntou ele de improviso. Ela deu um passo para trás, sorrindo. "Depende de quem aprende mais rápido." No espelho retrovisor, enquanto ela se afastava, Marcos percebeu que sorria sozinho. Algo dentro dele começava a se reorganizar, como se aquela rotina nova estivesse reensinando o que ele nem sabia que tinha esquecido: o prazer de sentir leveza. Mas o que nenhum dos dois fazia ideia era que aquela brincadeira leve logo se transformaria na experiência mais intensa e arrebatadora que viveriam. Na semana seguinte, no fim da tarde, a luz entrava dourada pelas janelas da agência Aurora Criativa, refletindo nos vidros e alongando as sombras sobre o chão. O dia terminava calmo, e Karina revisava anotações da última aula, enquanto esperava Marcos finalizar uma reunião. Já estava acostumada à rotina da empresa, e os rostos à volta começavam a se tornar familiares, os sorrisos rápidos no corredor, o aceno apressado de quem já sabia quem ela era. Quando a porta da sala se abriu, uma mulher elegante entrou sem bater, com o perfume marcante e o olhar de quem estava em casa. Bianca. O salto ecoou firme sobre o piso e, por um breve instante, o ar pareceu se encolher. Karina levantou o olhar e viu Marcos mudar sutilmente de expressão, como quem não esperava aquela visita. "Faz tempo que não te vejo por aqui", disse ele, tentando soar natural. "Achei que já era hora de aparecer", respondeu ela, sorrindo de um jeito que parecia ensaiado. "Soube que tem uma professora nova na equipe. Vim conhecer." Karina se levantou educada e estendeu a mão. Bianca segurou com delicadeza exagerada. "Prazer, Bianca Nogueira." A pausa antes do sobrenome veio com veneno disfarçado. "Trabalhei com o Marcos por muitos anos, em vários sentidos." Karina manteve o sorriso sem deixar transparecer o incômodo. O tom de Bianca era de quem queria ver reação, e não ganhou. "Karina Martins, professora de inglês", respondeu, simples. "Agora ensinando o Marcos a sobreviver fora da publicidade." "Ah." Bianca inclinou a cabeça. "Então você ensina o impossível." Corajosa. Marcos pigarreou, tentando mudar de assunto. "Bianca, a gente pode conversar sobre o projeto da antiga campanha depois?" "Claro." Ela se virou para ele, ignorando o subtexto que flutuava no ar. "Só não demore. Você sabe como eu sou impaciente." A troca foi breve,
mas suficiente. Quando Bianca se afastou, o salto ecoou pelo corredor como um lembrete de algo que ainda não tinha sido resolvido. Karina ajeitou os livros na bolsa, o rosto calmo, mas o pensamento inquieto. Ex-namorada? Perguntou sem olhar para ele. Marcos suspirou. Antiga história. Acabou faz tempo. Ela pareceu discordar. Ele tentou sorrir. Ela sempre parece alguma coisa. Karina assentiu, sem prolongar o assunto. O tom dele era sincero, mas a sombra deixada pela visita não desapareceu com tanta facilidade. Na volta para casa, o vento frio batia no rosto e misturava-se ao cheiro de chuva no ar. Tentou rir da situação, mas uma parte dela sabia que aquele encontro não era só coincidência. Bianca tinha deixado algo ali, não uma ameaça aberta, mas uma lembrança desconfortável do quanto um sorriso pode esconder intenções. Mas o que ela não imaginava é que aquela mulher sorridente acabaria se tornando o ponto de virada mais perigoso da sua história. Na noite seguinte, Londrina estava coberta por uma chuva fina e persistente, dessas que parecem cair em ritmo de lembrança. O som das gotas no vidro da agência fazia um fundo suave enquanto Karina terminava a última lição do dia. Marcos havia ficado até mais tarde, revisando um projeto, e a luz baixa da sala criava um clima calmo, quase íntimo. Ela fechou o caderno, guardando o lápis entre as páginas. Acho que por hoje chega. Se continuar, vai sonhar conjugando verbos. Ele riu, tirando os óculos. Isso seria um avanço. Até sonho errado ultimamente. Do lado de fora, a chuva engrossava. Karina olhou pela janela e suspirou. E eu que esqueci o guarda-chuva. Tenho um no carro, disse ele. Posso te acompanhar. Ela hesitou por um segundo, mas o bom senso cedeu ao frio. Só se prometer não derramar café dessa vez. Prometo. Ele pegou o casaco e abriu a porta. Do lado de fora, o vento frio entrou de leve, trazendo o cheiro do lago Igapó, que ficava a poucas quadras dali. A brisa úmida misturava o perfume da água com o aroma da terra molhada. Caminharam juntos até o estacionamento, dividindo o guarda-chuva pequeno demais para dois. As laterais das roupas já estavam molhadas, mas nenhum deles parecia se importar. Acho que nunca vi Londrina tão quieta, disse ela, quase num sussurro. É o tipo de silêncio que engana, respondeu ele. Parece paz, mas guarda barulho por dentro. Ela levantou o olhar e o encontrou. O rosto dele estava perto demais, os cabelos úmidos, o olhar fixo, sem pressa. O tempo pareceu suspenso por um segundo, um desses em que a respiração decide mandar no corpo. Marcos inclinou-se levemente e o som da chuva pareceu diminuir. Karina não recuou. Havia um convite mudo naquele instante, um equilíbrio perigoso entre razão e vontade. O coração batia no compasso das gotas, lento e firme. O toque veio de forma quase acidental. A mão dele ajustando o guarda-chuva, os dedos roçando os dela. Foi o suficiente para que o mundo inteiro coubesse naquele gesto. O olhar dele se encontrou, e o que veio depois não precisou de tradução. Marcos, começou ela num tom que pedia pausa. Ele parou, próximo o bastante para sentir o perfume dela, misturado ao cheiro da chuva. Desculpa, disse baixinho. Acho que me perdi no verbo errado. Ela sorriu sem se afastar, mas antes que qualquer palavra nova surgisse, o toque de um celular quebrou o instante. O som foi rápido, cortante. Marcos desviou o olhar, atendeu com voz séria. Uma ligação da equipe sobre uma entrega urgente. Karina aproveitou a brecha para ajeitar o casaco e respirar fundo. A magia do momento se dissolveu com o som da chuva. Caminharam o resto do percurso em silêncio, um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Quando chegaram ao carro, ela agradeceu, sorrindo de leve. Até amanhã, Marcos. Até amanhã, professora, respondeu, tentando esconder o que o olhar ainda denunciava. Enquanto ele a observava se afastar sob a chuva, uma certeza incômoda tomou forma. Nada mais voltaria a ser igual depois daquela noite. Mas o que ela não sabia era que aquela caminhada sob chuva
seria lembrada como o início do vendaval que mudaria tudo o que ela acreditava controlar. Na tarde seguinte, o sol se escondia atrás das nuvens e deixava Londrina com uma luz amarelada e preguiçosa. A agência estava quase vazia. Só o som dos ventiladores e o tilintar de uma caneca lembravam que o dia ainda não tinha terminado. Karina esperava Marcos terminar de revisar um documento, observando o movimento suave do relógio na parede. Ele parecia diferente, mais silencioso que o normal, menos atento às brincadeiras. As mãos dele se moviam devagar sobre o teclado, mas o olhar estava em outro lugar. Quando finalmente fechou o laptop, ficou um instante em silêncio antes de falar. Hoje faz 2 anos desde que meu pai se foi. Karina o olhou com calma, sem apressar nenhuma resposta. Ele respirou fundo como quem busca coragem no ar. A gente não se falava há meses antes disso, continuou. Brigamos por besteira. Eu achei que teria tempo para resolver. Não tive. O som da chuva leve começou a bater nas janelas, e o silêncio que seguiu foi quase respeitoso. Karina se aproximou um pouco, apoiando o cotovelo na mesa, o olhar firme e acolhedor. Ele era o tipo de homem que achava que demonstrar carinho enfraquecia, disse Marcos. Eu aprendi isso por tanto tempo que esqueci como é se abrir sem parecer fraco. Por um instante, o tom da voz dele mudou. Havia cansaço, mas também arrependimento. E no meio desse peso, surgiu a lembrança distante da voz de Dona Elza, a mãe dele, uma daquelas mulheres que falam pouco, mas deixam marca. Meu filho, amor é feito de paciência, não de orgulho. Quem ama precisa aprender a ceder, nem que seja só para ouvir. A lembrança veio com o som do vento batendo na janela. Karina ficou quieta, respeitando o espaço dele. Depois, colocou a mão sobre a dele, devagar, sem pressa, apenas presença. Você ainda pode honrar o que ficou, disse, num tom suave. Às vezes a reconciliação vem pela forma como a gente trata os outros, não por um pedido de perdão. Ele olhou para ela, e o que havia no olhar não era mais tensão nem desejo. Era algo mais profundo, um tipo de confiança que não se pede, apenas se oferece. A conversa continuou em voz baixa. Karina contou sobre o próprio pai, sobre o medo de repetir os mesmos silêncios, e os dois se reconheceram ali, em ausências parecidas, em histórias que doem no mesmo lugar. A tarde passou devagar, e quando o relógio marcou o fim do expediente, já não havia pressa de ir embora. O ar dentro da sala parecia outro, mais leve, como se o peso tivesse se transformado em algo respirável. Antes de sair, Karina pegou a bolsa e o olhou por um instante. A gente sempre acha que precisa ser forte o tempo todo, disse. Mas às vezes é no desarme que a vida ensina. Marcos sorriu, e o sorriso dele tinha algo novo, um tipo de paz que não vinha de fora. Ela acenou e foi embora, e ele ficou olhando pela janela, sentindo que algo dentro dele começava a se reorganizar. Mas o que ela não imaginava era que, a partir daquele dia, não seria mais ela quem conduziria a história, e sim o sentimento que mais temia reviver. 2 dias depois, à noite, o lago Igapó refletia as luzes dos postes como um espelho preguiçoso. O vento soprava leve, levantando pequenas ondas que batiam na margem. Londrina parecia suspensa. O barulho distante dos carros misturava-se ao som dos grilos, e tudo ao redor parecia esperar por algo que ainda não tinha nome. Karina caminhava ao lado de Marcos pela trilha iluminada, as mãos nos bolsos do casaco, tentando disfarçar o nervosismo que crescia a cada passo. As últimas semanas tinham mudado o tom das conversas, os silêncios e até a respiração. Havia um espaço entre eles que não era mais vazio, era a espera. Achei que você nunca me chamaria para vir aqui, disse ela, olhando o reflexo das luzes na água. Quis trazer você para um lugar que me acalma, respondeu ele com a voz baixa. É aqui que eu venho quando o mundo pesa demais. Ela sorriu, olhando o lago. Bonito. Você deixou tudo bonito desde que chegou.
Ele parou como quem decide, enfim, falar tudo. Karina, eu tentei não sentir. Juro que tentei. Mas desde aquele café derramado, não passou um dia sem que você atravessasse meus pensamentos. O coração dela acelerou, mas os pés permaneceram firmes no chão. Ele continuou, com os olhos fixos nela. Você entrou na minha vida como quem não pede licença, e de repente tudo ficou diferente. Eu, que vivia depressa, comecei a gostar de esperar. E cada palavra que você dizia parecia me ensinar a respirar direito. Karina engoliu em seco. Marcos, eu não quero que isso acabe quando as aulas acabarem, interrompeu. Eu quero o depois, o durante, o sempre que for possível. O silêncio que veio depois foi o mais bonito que já existiu entre eles. Nem o vento ousou se intrometer. Ela deu um passo à frente e o olhar dos dois se encontrou no reflexo da água. Havia ali uma confissão mútua, mesmo sem palavras. Quando ele segurou a mão dela, foi como se o tempo se reorganizasse. Tudo que era dúvida virou certeza. Então o beijo aconteceu. O primeiro toque foi leve, quase um sussurro de pele. A respiração dele se misturou e o mundo inteiro pareceu prender o fôlego. A brisa do lago trouxe o perfume da noite, e cada gota de orvalho na grama refletia um pedaço de luz. Karina sentiu o coração bater com força, um compasso desajeitado que rimava com o dele. Os dedos de Marcos tocaram seu rosto, como quem tem medo de apagar um sonho. Nenhum dos dois fechou os olhos de imediato. Queriam ver, gravar, guardar. O beijo cresceu devagar, nem urgente nem tímido, mas certo. O tipo de beijo que não pede, encontra. E quando ela fechou os olhos, o mundo se transformou em silêncio, vento e calor. A sensação era de que nada os cercava, além de um tempo suspenso. O tempo das coisas que, quando acontecem, mudam tudo para sempre. Quando o beijo cessou, não havia arrependimento nem promessa. Apenas o eco da respiração e um sorriso leve nos dois, como quem finalmente entende o que é estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento exato em que o destino decide parar de brincar. Marcos encostou a testa na dela, ainda sem soltar sua mão. Eu não sei o que vem depois, mas sei o que não quero perder, disse. Karina respirou fundo, o rosto ainda próximo. Às vezes, o coração entende antes da razão. Ficaram ali, olhando o reflexo das luzes sobre a água, como se o lago fosse cúmplice do que acabava de acontecer. Mas o que ela mal podia imaginar era que aquele momento tão certo e bonito seria o primeiro passo rumo à tempestade mais devastadora da sua vida. Na manhã seguinte, o céu de Londrina amanheceu encoberto e o lago Igapó parecia mais cinza do que nunca. O reflexo da água devolvia a sensação de um dia que não queria começar. Karina chegou à agência com o coração leve. Ainda trazia o calor da noite anterior, a lembrança do beijo, o som do vento e da voz de Marcos dizendo o que ela esperava há tanto tempo ouvir. Mas bastou abrir o notebook para que tudo mudasse. Havia um e-mail não lido na caixa de entrada. O remetente, Bianca Nogueira. O assunto, melhor você saber por mim. Karina hesitou, mas clicou. O texto era curto, direto, com o veneno medido de quem sabe ferir sem precisar levantar a voz. Não sei se ele te contou, mas a gente voltou a se falar. As reuniões fora da agência não são só trabalho. Acredito que você merece saber antes de se iludir. Abaixo, uma foto anexada. Marcos e Bianca sentados em um café da cidade. O centro histórico. Ela sorrindo, ele olhando o celular alheio à câmera. O tipo de imagem que, fora de contexto, dizia tudo o que Bianca queria que dissesse. O corpo de Karina reagiu antes da mente. A respiração travou, o rosto esquentou, e o café que ela trazia nas mãos ficou frio. Tentou raciocinar, mas a dor vinha em ondas. Era como se alguém tivesse arrancado a cor da cena da noite anterior. Horas depois, Marcos apareceu na sala para a aula, ainda sem imaginar nada. Encontrou o livro fechado, o quadro limpo e Karina de pé, séria, com a bolsa no ombro.
Aconteceu alguma coisa? Perguntou confuso. Aconteceu. A voz dela era calma, mas firme. Eu só percebi que ensinei as palavras erradas. Ele franziu a testa. Não estou entendendo. Você não precisa, respondeu entregando o livro nas mãos dele. Só precisa continuar conjugando o verbo que conhece melhor. Disfarçar. Marcos deu um passo à frente, mas ela recuou. O olhar dele era genuinamente confuso, mas o dela já estava em outro lugar, no orgulho que ainda a protegia da ferida recém-aberta. Karina, por favor. Eu não quero explicação. Cortou. Só distância. E saiu. A tarde caiu devagar, pesada. A agência seguiu seu ritmo, mas para ela, o som do teclado, das conversas e até do vento pareciam distantes. No carro, parada em frente ao Bosque Central, Karina respirou fundo e lembrou das palavras da mãe de Marcos, Dona Elza, numa das vezes em que a ouvira ao telefone. O amor é bonito, mas não é cego. Ele enxerga, só escolhe perdoar. Ela repetiu a frase mentalmente, mas ainda não tinha força para acreditar nela. O orgulho falava mais alto. Em casa apagou mensagens, guardou livros, escondeu lembranças. Tentou fingir que o coração era uma sala vazia, mas ainda ecoava o som dele dizendo que não queria perder o depois, o durante, o sempre. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Marcos olhava o mesmo e-mail no computador, sem entender de onde veio, tentando ligar sem resposta. A foto, o texto, tudo. E a sensação de que alguém havia roubado algo mais precioso do que tempo. A verdade. O vento da tarde soprou pela janela aberta, bagunçando os papéis da mesa e trazendo o som distante das águas do lago. Mas o que ela não imaginava era que a história que tentava encerrar ainda guardava o capítulo mais revelador e decisivo de todos. 3 dias depois, Londrina amanheceu envolta em névoa. As árvores do Bosque Central pareciam sombras borradas e o ar tinha cheiro de chuva antiga. A cidade parecia quieta demais, como se também guardasse um segredo. Karina acordou cedo, mas não havia motivo para pressa. A casa estava silenciosa, os livros empilhados num canto, e a mesa do café lembrava um campo de batalha de lembranças. O celular vibrava, insistente, com mensagens não lidas de Marcos, mas ela não abriu nenhuma. A dor tinha virado uma rotina, uma forma de resistência. Naquela mesma manhã, Marcos entrou na agência decidido a entender o que havia acontecido. O olhar cansado denunciava noites sem sono. Procurou Bianca, que o recebeu com o mesmo sorriso frio de sempre. "Posso saber por que você fez isso?" perguntou sem rodeios. Ela fingiu não entender. "Isso o quê?" "O e-mail, a foto, a mentira." O silêncio dela durou segundos, mas pareceu uma eternidade. "Achei que você merecia saber o que estava em jogo. O que estava em jogo era a minha vida." A voz dele saiu firme, mas baixa. "E você apostou na dor de alguém que nunca te fez mal." Bianca desviou o olhar desconfortável pela primeira vez. "Ela ia te destruir, Marcos." "Não." Ele respirou fundo. "Foi você quem tentou." Saiu antes que ela respondesse. Naquela tarde, um novo golpe caiu sobre Karina. O último e o mais cruel. Um e-mail anônimo chegou à diretoria da agência, insinuando que o envolvimento entre professora e diretor fora uma troca de favores. Era mentira, mas o estrago foi imediato. Colegas cochichavam nos corredores, olhares atravessavam as janelas de vidro e o ar parecia mais pesado a cada passo. Karina suportou em silêncio, guardou o material, pediu demissão e entregou a carta com a voz serena de quem escolhe a própria saída antes de ser empurrada. "Prefiro ir por respeito ao que vivi aqui", disse ao gerente, "e ao que ainda acredito ser certo." Não chorou na frente de ninguém. Saiu com a cabeça erguida, mas o peito em ruínas. Na mesma noite, Marcos descobriu o segundo e-mail. Foi Dona Elza quem o fez enxergar o óbvio. A mãe, de voz calma e certeira, apareceu no viva-voz do telefone.
Meu filho, quando alguém precisa mentir para te provar algo, é porque não tem verdade para mostrar. A frase o atravessou. Ele passou horas revendo mensagens, horários, datas, até encontrar no histórico do servidor a origem do e-mail, o computador de Bianca. O estômago revirou. Era a confirmação que ele precisava, e o golpe final que o faria reagir. Enquanto isso, Karina arrumava uma pequena mala. Precisava sair da cidade por um tempo, não para fugir, mas para respirar. O destino. Campos do Jordão, cidade onde morava uma tia distante. Queria o frio, o silêncio e o barulho dos trens passando à noite. Deixou um bilhete simples na mesa da sala. Às vezes, para entender o que se sente, é preciso ficar longe do barulho. Volto quando o coração souber o que quer. Pegou o ônibus ao entardecer. Do vidro viu as luzes de Londrina ficando pequenas, distantes. O lago Igapó, lá embaixo, refletia o último raio de sol, e por um instante ela sentiu que deixava um pedaço de si naquela margem. Enquanto isso, Marcos voltava para casa. Olhou o e-mail na tela uma última vez, imprimiu a prova, respirou fundo e guardou o papel no bolso. Decidido. Não deixaria o amor morrer por uma mentira. Mas sabia que reconquistar o coração de uma mulher ferida exige mais do que palavras. Exige tempo, coragem e verdade. Ele apagou as luzes, ficou parado na varanda e observou o céu nublado. Espera por mim, Karina, pensou. Nem que seja só para me ouvir. O vento soprou forte e as cortinas se moveram como se o destino respondesse. Mas o que ela não imaginava era que a história que tentava encerrar ainda guardava o capítulo mais revelador e decisivo de todos. 2 semanas se passaram desde que Karina deixara Londrina. O frio das montanhas começava a perder força e o sol tímido da manhã entrava pelas janelas da casa da tia, riscando o chão com luz dourada. A rotina ali era silenciosa, feita de café passado no coador e do som distante dos pássaros. Karina se sentia diferente. O tempo em Campos do Jordão não apagara a dor, mas dera espaço para entender que o amor, às vezes, precisa de distância para voltar a respirar. Ainda pensava em Marcos, nas palavras no beijo à beira do lago, no silêncio que ficou depois da despedida. Naquela manhã, enquanto varria o quintal, ouviu o barulho de um carro parando diante do portão. O coração acelerou antes mesmo de ver quem era. Quando a porta se abriu, a voz conhecida preencheu o ar. Professora Karina, espero que o curso ainda não tenha acabado. Ela se virou. Marcos estava ali. O mesmo sorriso, mas com um olhar diferente, mais calmo, mais sincero. Tinha nas mãos uma pasta, e no bolso do casaco, o envelope que levava as provas da inocência dele. Por um instante, ninguém falou nada. O vento frio da manhã entrou pela varanda e o tempo pareceu prender a respiração. Você veio até aqui, disse ela, com a voz baixa. Vim. Ele sorriu de leve. Porque algumas histórias não se resolvem por mensagem. Karina largou a vassoura, cruzou os braços, sem saber o que dizer. Ele deu um passo à frente. Eu não vim pedir desculpa. Vim pedir para recomeçar. Ela respirou fundo. Marcos, eu acreditei em coisas que nem vi. Eu também, respondeu. Acreditei que o amor aguentava tudo sozinho, mas descobri que ele também precisa ser explicado, cuidado, confirmado, todos os dias. O silêncio se instalou outra vez, mas agora não doía. Era um silêncio de quem entende sem precisar falar. Ele tirou o envelope do bolso e colocou nas mãos dela. Aqui está a verdade, Bianca confessou. A empresa sabe, tá tudo resolvido. Ela olhou o papel, mas não o abriu. Eu acredito em você, disse simples. Marcos soltou um suspiro que parecia ter guardado por semanas. Então me deixa ficar, nem que seja para te ensinar o verbo ficar, no presente, no passado e no futuro. Ela riu e a risada soou como o primeiro raio de sol depois de dias nublados. Foi nesse instante que a voz doce e firme de Dona Elsa surgiu atrás deles. A mãe de Marcos havia vindo junto,
apoiada na bengala, com o mesmo olhar sereno de sempre. Eu disse para ele que o amor não acaba, só se perde por descuido, falou sorrindo. E que um bom filho aprende com os erros, mas um homem de verdade volta para consertá-los. Carina se aproximou, emocionada. Dona Elsa. Me chame de Elsa, que agora já é da família, respondeu apertando a mão dela. E não perca esse moço outra vez. Ele é teimoso, mas tem coração bom. O riso dos três preencheu o quintal, e o clima leve voltou pela primeira vez em muito tempo. Marcos pegou as mãos de Carina, olhou nos olhos dela e falou baixo, como quem fala só pro vento ouvir. Eu não te peço o sempre, te peço o agora. O agora já me basta. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então fica, mas sem prometer demais. Prometo só tentar, disse ele, e a abraçou com cuidado como quem segura o que mais teme perder. O abraço foi longo, e quando ela o soltou, percebeu que o coração já não pesava como antes. Naquela manhã, a vida parecia ter encontrado de novo o próprio ritmo, calmo, simples, bonito. Enquanto o sol se erguia por trás das montanhas, Dona Elsa observava os dois da varanda, o olhar cheio de ternura. O amor verdadeiro é o único que envelhece bem, pensou sorrindo. E ali, entre o cheiro de café e o som do vento, o recomeço deles começou a tomar forma, sem pressa, sem garantias, mas com tudo o que realmente importa, verdade e coragem. Mas o que poucos perceberam naquele dia é que aquele amor nascido de um acidente banal ainda tinha muito a ensinar sobre coragem e recomeço. A cidade de Londrina parecia diferente naquele fim de tarde. O sol atravessava as nuvens com uma luz dourada e o reflexo se espalhava pelas janelas altas da agência Aurora Criativa. Carina ajustou o cabelo, respirando fundo diante da porta de vidro. Fazia semanas desde que passara por ali pela última vez, e agora cada passo era uma mistura de coragem e lembrança. Ao lado dela, Marcos caminhava em silêncio. O terno escuro contrastava com o olhar calmo, mas havia algo novo nele, uma serenidade que só vem depois da tempestade. "Pronta?" perguntou num tom baixo. Ela respondeu com um meio sorriso. Mais do que nunca, o corredor estava quieto. Alguns funcionários levantaram discretamente os olhos, fingindo trabalhar, mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. O caso que paralisara a agência estava prestes a ter um desfecho, e ninguém queria perder o momento. A reunião começou pontualmente. Na cabeceira, o diretor jurídico folheava um dossiê grosso. Bianca Nogueira, elegante como sempre, sentava-se de braços cruzados, tentando manter o ar superior, mas o olhar inquieto denunciava o nervosismo. "Professora Carina Martins", começou o diretor, "agradecemos por ter vindo. A auditoria interna concluiu a investigação. O silêncio preencheu a sala. Até o som do ar-condicionado pareceu cessar. O e-mail que causou sua demissão foi enviado do computador da funcionária Bianca Nogueira, usando credenciais pessoais fora do horário de expediente", continuou ele. "Há registro de manipulação de imagem e falsificação de anexos." Bianca empalideceu. Abriu a boca tentando reagir. Eu só quis alertar. Ela estava próxima demais dele." Marcos interrompeu com calma. "Próxima de quem sempre foi sincero com ela." O diretor apenas assentiu e encerrou. "A empresa lamenta o ocorrido e oferece a readmissão imediata da professora, além de retratação formal." A tensão se dissolveu. Bianca levantou-se lentamente, a postura ainda ereta, mas o olhar perdido. Pegou a bolsa, ajeitou o cabelo e saiu sem dizer uma palavra. A porta fechou atrás dela com um clique seco, o tipo de som que marca o fim de um ciclo. Carina respirou fundo. O alívio veio em ondas silenciosas. "Eu não queria isso", disse baixinho. "Eu sei", respondeu Marcos, "mas a verdade merecia aparecer." Do lado de fora, a tarde já se despedia. O céu de Londrina ganhava tons alaranjados e o vento leve fazia as árvores do calçadão dançarem.
Eles caminharam lado a lado, sem pressa. O barulho da cidade voltava aos poucos. Passos apressados, buzinas, o som de um vendedor de flores ao longe. "Lembra do primeiro dia?" perguntou Marcos. "Quando derramei café em você?" "Lembro." Ela riu. E pensei, lá vem confusão. "E veio", disse ele sorrindo. "Mas acho que foi a melhor confusão da minha vida." Chegaram ao mesmo ponto onde tudo começara. O reflexo da vitrine mostrava o casal que agora caminhava junto, não mais entre dúvidas, mas entre certezas. Marcos parou, virando-se para ela. "Eu não sou homem de promessas", disse, "mas tem uma que eu quero fazer." Carina ergueu o olhar. "Qual?" "A de nunca deixar o medo falar mais alto que o que eu sinto." Ela se aproximou devagar, o rosto a poucos centímetros do dele. "Então promete só isso", murmurou. "O resto a gente aprende junto." O beijo veio sereno, profundo, diferente de todos os outros. Era um beijo que selava o recomeço, não a dúvida. A noite chegou com o vento quente que costuma soprar no início da primavera. No apartamento dele, as luzes estavam baixas e o som da cidade lá fora era um murmúrio distante. Carina pousou o casaco sobre a cadeira e o olhar de Marcos a seguiu, calmo, como quem observa um milagre cotidiano. Não havia pressa. Cada gesto parecia carregado de silêncio e significado. O toque começou tímido, uma aproximação lenta de quem já se conhecia pelos olhos. Ela sorriu, e o sorriso bastou para apagar qualquer lembrança de dor. Os dedos dele encontraram os dela, e por um instante o tempo se esqueceu de passar. O corpo respondeu antes das palavras. O mundo se resumiu à respiração compartilhada, ao calor da pele, ao som do vento que entrava pela janela. Quando ela o abraçou, o ar entre os dois pareceu ganhar forma, como se o amor tivesse finalmente onde morar. Depois, ficaram em silêncio, corpos entrelaçados, corações tranquilos. Carina apoiou o rosto no peito dele, ouvindo o compasso regular do coração que um dia tanto a confundira. E soube, sem precisar pensar, que o amor, quando é verdadeiro, não termina. Amadurece. Na manhã seguinte, o céu estava claro. O cheiro de café vinha da cozinha, misturado com o som das risadas que vinham da varanda. Dona Elsa observava os dois pela janela, com a xícara entre as mãos e um sorriso sereno. "Sabia que ia dar certo", disse, mais para si mesma do que para eles. "Quem se escolhe pelo coração não precisa de sorte." Marcos apareceu atrás dela. "Vai querer açúcar, mãe?" "Não." Ela riu. Já adoçou tudo o que eu precisava ver. Carina, ao fundo, ajeitava a mesa. O sol iluminava o rosto dela. O amor deles não era mais promessa, era rotina. E toda rotina tem sua beleza quando nasce da escolha de ficar. Mas o que ninguém naquela cidade imaginava era que aquele recomeço simples seria o início da história mais bonita que Londrina aprenderia a contar. Saísse um ano depois. Londrina parecia mais viva. As árvores do calçadão floresciam em tons de amarelo e o vento leve da manhã carregava o cheiro de pão recém-assado das padarias. Na antiga casa reformada da Rua Pará, um grupo de mulheres ria alto enquanto tentava repetir entre um gole de café e outro as frases em inglês que ecoavam alegres pelas janelas abertas. Na fachada, uma placa prateada refletia o sol. Palavras que conectam. Um projeto de Carina Martins e Marcos Videl. O casarão se tornara ponto de encontro, símbolo de recomeço. Mulheres de todas as idades vinham de bairros diferentes, algumas com o caderno nas mãos, outras apenas com coragem no olhar. Ali, aprendiam mais do que um idioma, aprendiam a recomeçar sem medo do novo. Carina caminhava entre as mesas observando as alunas. O olhar calmo e o sorriso constante mostravam uma mulher que finalmente encontrara o próprio lugar no mundo. Na agência Aurora Criativa, seu nome agora era sinônimo de respeito. A antiga professora tornara-se consultora linguística sênior, conduzindo projetos internacionais e treinamentos corporativos. Sua história, antes manchada por uma mentira,
agora era lembrada como exemplo de ética e superação. As revistas de negócios citavam seu trabalho. A imprensa local contava sua trajetória. No Jornal da Semana, uma manchete estampava a foto do casal sorrindo. Casal transforma recomeço em inspiração. O amor e a língua que mudaram Londrina. Do outro lado da sala, Marcos revisava materiais do projeto. O inglês, antes tropeçado, agora fluía com naturalidade. Falava com leve sotaque, mas sem medo, rindo dos próprios erros e das piadas das alunas. As mãos que antes tremiam em apresentações, agora gesticulavam com confiança. O homem que havia aprendido a amar descobrira, junto com o idioma, o dom de ouvir e de ensinar. E entre as alunas, sentada em sua cadeira preferida, Dona Elsa acompanhava tudo com o olhar sereno e divertido. O lenço florido no cabelo e o brilho nos olhos faziam dela a mascote e a alma do projeto. Eu só venho para tomar o café e corrigir o inglês dele, disse piscando para as alunas. A sala inteira caiu na risada. Marcos fingiu indignação, mas o sorriso o entregou. O som das vozes femininas misturado às risadas criou uma melodia suave, a trilha sonora de uma vida que havia reencontrado o ritmo. Ao final da tarde, as aulas terminaram. Karina fechou o caderno, apagou o quadro e observou o salão vazio. O sol entrava pelas janelas, refletindo nas alianças de prata que brilhavam discretas em seus dedos. Elas não simbolizavam posse, mas escolha. Todos os dias, os dois escolhiam um ao outro, e o que construíram juntos. Na varanda de casa, já no entardecer, o mundo parecia caber em pequenos gestos. Marcos preparava café enquanto Karina corrigia as últimas anotações do projeto. O som das folhas e o cheiro de terra molhada traziam uma paz silenciosa. Era uma rotina simples e talvez por isso tão bonita. O amor deles já não era promessa nem descoberta, era cotidiano, e toda rotina tem sua beleza quando nasce da escolha de ficar. Karina levantou os olhos, o rosto suavemente iluminado pela luz do pôr do sol. Marcos se aproximou, apoiando-se na beirada da mesa. O silêncio entre eles era calmo, cheio de significados. Então ela disse com a voz serena e emocionada: "Eu achei que ensinava palavras, Marcos, mas foi você quem me mostrou o significado de todas elas. O amor me fez menos rígida, mais viva, mais inteira. Eu te amo." Ele respirou fundo, os olhos marejados, e respondeu com um sorriso terno: "E eu aprendi que não é preciso falar tudo certo para ser compreendido. Com você, o amor virou meu idioma. I love you." O vento soprou, balançando as cortinas. Lá fora, as luzes de Londrina acendiam, uma a uma, como se a cidade inteira celebrasse aquele instante. E enquanto o sol se escondia atrás dos prédios da cidade, o riso dos dois se misturava ao som distante das ruas. Prova viva de que alguns amores não precisam de tradução para durar. Karina e Marcos descobriram que o amor não é feito de promessas, mas de pequenos atos que resistem ao tempo. Ele começa quando a dor ensina, cresce quando o perdão floresce e se eterniza quando vira propósito. Porque no fim, o idioma mais difícil de aprender é o da alma, e só quem ama de verdade consegue traduzi-lo. Se essa história te fez sorrir, lembrar ou sonhar de novo, inscreva-se no canal, fica por aqui com a gente. Esse cantinho é para quem acredita que o amor pode chegar em qualquer tempo e renovar tudo por dentro. Escreve nos comentários se já viveu um sentimento que te virou do avesso e diz de onde está ouvindo. Adoro imaginar nossos corações conectados por esse Brasil e mundo afora, trocando esperança como quem divide um café em boa companhia. Que Deus te envolva com paz, saúde e um coração sereno para seguir acreditando no amor. Recebe meu abraço cheio de afeto e gratidão. Te espero no próximo vídeo para juntos deixarmos Deus continuar escrevendo histórias bonitas no tempo certo.